Então tá bom. Então, em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas para todo mundo, em nome da diretoria da NR, agradecer a Camila que, mais uma vez, prontamente aceitou o convite da gente para poder falar e bater um papo ao vivo, para poder transmitir, não só para o grupo de social da NR, que ela já vinha coordenando já há 1 ano e meio, mas também para o nosso grupo ampliado de gestores de restaurantes que tem que conviver com as mudanças que toda essa crise provocada pela Covid-19, essa crise que está impactando várias coisas das atividades normais do restaurante e também, especificamente, as coisas que estão ligadas ao e-social, que vinha num planejamento, num ritmo de implantação e que agora está sofrendo muitas alterações por conta disso. Então, essa é a ideia do webinar de hoje. É mais um evento que está somando a série de webinars que a gente está fazendo. Ele está sendo gravado e ele vai ficar disponível depois no site da NR, junto com todos os outros. Acho que já tem uns 12 ou 15 outros webinars, tanto na área jurídica, como contratos de locação, tributos, os acordos sindicais, como na parte de medidas emergenciais na área de boas práticas, que a gente fez umas 4 reuniões com vigilância sanitários do país inteiro. Então, agora estamos fazendo de delivery, então tem várias coisas que a gente está tentando levar informação, principalmente nesse momento, do que nunca, informação é importante para a tomada de decisão. Né? O pior mundo é a gente tomar decisão sem informação. Então, a informação de qualidade é bastante. Então, Camila, mais uma vez, muito obrigado também a todos que já estão nos assistindo. Eu vou passar a palavra para você e já me justificando aqui que eu estou numa outra reunião técnica de procedimentos para a reabertura de restaurantes, como eu falei anteriormente, e eu vou, então, sair dessa reunião e depois eu assisto lá no CNR. Tá bom? Convido vocês todos a fazer o mesmo, se ficarem com uma dúvida não solucionar, o que eu duvido. Tá bom, Camila? Obrigado. Obrigado. Primeiramente, assim, é um prazer poder aí estar contribuindo um pouquinho nesse momento tão desafiador, né, para todo mundo aí que está atuando no DP, está atuando no RH, na contabilidade, enfim, que está atuando aí de alguma forma na parte operacional de uma empresa, porque a gente sabe que os desafios aí são muitos, porque a alteração da legislação, ela não para o tempo inteiro, e em contrapartida, a forma do mercado de trabalho também precisa mudar e se adequar a essa nova situação que pegou aí todo mundo de surpresa, e a gente vem aí enfrentando, né, esse desafio do trabalho remoto. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouco aqui no nosso webinário sobre a Covid e o que está impactando no e-social, o que está impactando a legislação efetivamente, em como que a gente vai reportar essas informações. Porque qual que é o grande alerta que eu faço, e eu acho que todo mundo aí deve fixar nesse primeiro momento? O momento é de calamidade, a gente teve uma lei específica para decretar esse momento, que é de caráter de exceção, que é de caráter totalmente inovador, e que a gente está aí juntos, não só empresas como trabalhadores, como governo, se adaptando e se moldando a essa nova situação que o Covid trouxe aí para a gente. Então, o que eu preciso e quero que vocês se atentem? Que toda essa movimentação, ela está gerando efeitos jurídicos, efeitos operacionais, efeitos motivacionais. Então, num primeiro momento, o que a gente tem?
a gente tem alterações da legislação, principalmente por medidas provisórias, para poder se adequar a esse novo cenário. E essas informações, de alguma forma, elas são reportadas por diversas fontes. Como a gente já vem falado muito, o e-social é só uma delas, é só uma parte do banco de dados que o governo acaba tendo. A gente tem a parte do SPED contábil, a gente tem a parte agora do empregador web, que embora esteja aí numa plataforma autônoma, ela vai se cruzar com informações de outras plataformas que a gente já está encaminhando, porque o empregador web, num primeiro momento, a gente estaria usando para o seguro-desemprego. Agora, com a suspensão e a redução dos contratos decorrentes aí da medida provisória 936, a gente passou a utilizar essa plataforma também para informar e o governo poder pagar esses benefícios aí emergenciais. Então, a ideia é a gente fazer o link do e-social, tanto do empregador web quanto da folha de pagamento. Por quê? Porque todas essas informações, num primeiro momento, o governo não está muito preocupado em fazer uma super investigação, em fazer um super cruzamento dessas informações para poder liberar, seja o bem, né, o benefício emergencial, que é decorrente da redução salarial ou da suspensão do contrato, ou até mesmo auxílio emergencial para os informais. Então, a gente tem aí como prioridade, nesse primeiro momento, gerar essa renda para que o trabalhador não seja tão impactado, já que as empresas vão estar aí sofrendo toda esse impacto econômico e, consequentemente, como forma de manter os empregos, se socorreu aí da medida provisória para suspender e para reduzir. Então, num primeiro momento, esse benefício vai ser liberado, só que o que a gente não pode esquecer? Que o governo vai ter aí 5 anos para poder fiscalizar, assim como o e-social já poderia fazer isso. Então, lá na frente, nada impede que o governo pegue essa informação que você passou no empregador web, com a informação do seu e-social, com a informação da sua folha de pagamento, com a informação do CNIS, da DCTF Web, cruze tudo isso e aí vá identificar quais são as inconsistências das informações. Então, a ideia é falar um pouco hoje do que a gente precisa se atentar no nosso dia a dia, em reportar essa informação para o e-social, porque a gente já tem aí uma diretriz, a gente já tem aí notas de orientação para que a empresa lá na frente, passado todo esse momento aí de caos, ela não vá sofrer penalidades. Por quê? Porque ela já vai estar no momento de se adequar, de buscar aí se reerguer financeiramente. Tudo que a gente não vai estar precisando lá na frente será do quê? De ter aí uma multa, de ter uma penalidade. Então, eu elaborei para vocês tanto um mapa assim bem geral e visual sobre essa questão da redução e da suspensão, quais os efeitos e o que a gente reporta para o e-social, o que a gente reporta na CEFIP, como que fica aí a GFIP. E, além disso, eu também vou disponibilizar para vocês o informativo que a ANR já tem feito aí para vários assuntos, para que vocês tenham aí todo esse roteiro por escrito e esse material de estudo. Então, a ideia hoje aqui no webinar é a gente trocar mais ideia, passar um panorama geral, mas vocês também vão receber aí todo esse material por escrito para facilitar também para vocês como objeto de estudo, já que a gente tem aí muitas alterações. Então, o que eu chamo atenção no primeiro bloco seria a questão da redução salarial. Por quê? Porque muita gente fez a redução salarial.
Então, em termos de redução salarial, o que a gente precisa se atentar? O e-social, ele é feito de eventos. Então, na prática, o que a minha empresa precisa fazer? Se eu fiz uma redução salarial, ou seja, a partir do dia 1º de abril, que foi a data da medida provisória, a gente já poderia ter lá essa situação. Então, se eu vou encaminhar para o meu e-social qualquer informação retroativa antes de abril, vai dar inconsistência de informação. Por quê? Porque, com base na medida provisória, a medida provisória passou a estar vigente em abril, 1º de abril. Então, se eu fiz algo lá em março, efetivamente, não vai ser com aquele código. Então, pode ser que você tenha algum problema aí nesse sentido. Então, sempre que eu fiz e adotei lá na minha empresa, no meu restaurante, na minha lanchonete, no meu estabelecimento, uma redução salarial, eu preciso enviar um evento de alteração, que é o S2206. E esse evento, eles têm que estar com a data da alteração igual ao período e a jornada, ou seja, bem como o percentual lá de redução. Ah, mas eu não vou ter campo para isso. Tem lá o campo observação, onde você vai poder detalhar o prazo e o percentual. E por que é importante você colocar corretamente essa informação da data da alteração, do valor do salário e como reportar isso nesse evento 2206? Por quê? Você vai ter um outro sisteminha, uma outra plataforma chamada Empregador Web, no qual você também vai prestar essas informações. Da data da alteração, você vai selecionar o percentual reduzido. E você vai ainda informar a questão do faturamento da empresa. Então, vocês podem observar que a mesma informação, ela já pode ser cruzada por 3 lugares. O faturamento já vai estar no SPED, ou seja, posso querer colocar uma informação lá diferente, porque aí o governo, eu não vou precisar contribuir lá com a ajuda compensatória de 30%, porque de repente, só aquela empresa que faturou mais que 4.800.000 que vai ter que fazer aquele pagamento. Não posso dar uma informação errada. Por quê? Porque o SPED já tem as informações contábeis da empresa. Então, isso facilmente pode ser cruzado. O empregador web, quando você informou a redução salarial, você também informou qual era o percentual. Então, esse percentual tem que ser o mesmo. E aí, muita gente tem me perguntado, mas eu mandei uma informação, depois a gente decidiu fazer outra coisa, ou até mesmo eu errei no envio da informação lá no empregador web. No empregador web, hoje você não consegue excluir essa informação. Você vai conseguir fazer o quê? Ir lá, mandar um novo evento e aquilo vai se sobrepor ao anterior. Só que se você tem um e-social encaminhado com uma outra informação, vocês concordam que vai ficar conflitante? Então, a gente precisa se atentar. Se eu mandei no empregador web errado, ok, pode ser que o meu e-social esteja certo. Não, a empresa mudou a regra do jogo no meio do caminho. Então, eu tenho que retificar também o meu e-social. Então, a gente precisa sempre estar alinhando. E o que é importante também? Essa redução, conforme a nossa medida provisória, ela pode ter um prazo de até 90 dias. Então, num determinado momento, isso vai acabar. E aí, como que fica isso no e-social? Eu também, ao final do período, vou ter que enviar um novo evento de alteração contratual, no evento AS2206, para quê? Para retomar aquela remuneração anterior. Então, o e-social, ele sempre vai ter que acompanhar essa situação. E, em paralelo a isso, o que eu preciso ter, e isso eu venho chamando a atenção
sempre de todos. Tenha o lastro documental dessa situação da redução. Então, a redução tem que ser feita por acordo, a gente precisa ter o documento formalizado. Ah, mas nesse momento eu não consigo pegar assinatura, é isolamento, enfim. A gente tem que buscar alternativas, seja por uma assinatura digital, seja por um aceite no WhatsApp, ou seja, alguma formalização a gente precisa ter. Então, o grande ponto principal da redução salarial, quando a gente falar de e-social, de empregador web, de folha de pagamento, é se atentar se a mesma informação é refletida em todos os aplicativos, em todas as plataformas, para que a gente, se tiver um cruzamento futuro, não tenha aí já que estar questionando. Porque, como eu falei, a gente pode ter uma fiscalização de 5 anos. E, às vezes, um percentual informado errado atrai uma fiscalização. E, chegando uma fiscalização, a gente não vai ter como objeto da fiscalização somente aquela situação. O auditor fiscal do trabalho, ele vai expandir as obrigações como um todo e vai fazer uma fiscalização, talvez, de toda a sua parte trabalhista, previdenciária, fiscal. E aí a gente começa a ter a questão de autuação, de multa, e muitas vezes por gerar uma informação ali com uma certa falta de atenção, ou não tomou o devido cuidado na hora de passar, não formalizou bem a situação, e lá na frente a gente acaba que nunca vai lembrar aí do que aconteceu naquele momento. Então, é bom até você deixar aí no seu checklist de radar de meses que são complicados e que podem aí ser objeto lá de discussão. Ah, eu vou fazer uma auditoria interna, eu vou dar uma olhadinha. Seleciona o mês de abril, porque o mês de abril vai ser um mês aí que a gente teve muita movimentação atípica, pontos aí de caráter de exceção. Então, eu daria aí como dica para vocês de depois fazer aí uma auditoria disso que foi encaminhado, do que foi enviado no seu e-social no mês de abril, para que você tenha aí consciência e certeza de que você enviou as informações corretamente, porque a gente vai ter tratativa diferenciada para exclusão de um evento, para retificação. Então, juridicamente, tem efeito diferente. Muita gente, às vezes, manda uma informação errada lá no e-social e acha que excluindo estaria muito mais fácil e muito mais prático. Só que, às vezes, você tinha um prazo para encaminhar aquela informação e uma vez que você excluiu, juridicamente você descumpriu a obrigação. Porque se você retificou, a data inicial de envio, ela permaneceu. Se você já excluiu totalmente, é como se você não tivesse mandado. Então, o efeito jurídico é diferente. Então, eu chamo a atenção aí de vocês para essas peculiaridades e esses cuidados. Então, de fazer aí um checklist para entender se a informação que você tem no empregador web é a mesma que você mandou no e-social. E agora, ainda mais, se é a mesma que você encaminhou lá na CEFIP. Por quê? Na redução salarial, você vai informar na CEFIP simplesmente o valor do salário. Então, quando a gente fala de informar lá na GFIP, está muito mais tranquilo a questão da redução do que da suspensão. A suspensão, vocês vão ver daqui a pouquinho, que ela é mais crítica, ela é mais detalhada, tem aí algumas nuances. A redução já é mais simplista. Então, como que eu informo na minha GFIP? Simplesmente eu vou informar o valor do salário reduzido. Exemplo, eu tinha um salário lá de R$2.000.
com a redução, ele passou a ser 1.500. Então, na GFIP, você vai colocar 1.500. Vai enviar o e-social também, já dizendo que a nova remuneração é 1.500. E aí, tudo cruza efetivamente e reporta lá no empregador web, de acordo com as regrinhas que tem lá da plataforma, preenche todas as informações e você, em tese, não teria aí porquê de ter conflitos de informações. Muitas pessoas também têm questionado a questão das férias. Por quê? Porque uma das alternativas que as empresas também encontraram nesse momento foi o quê? Dar as férias para os seus empregados. E aí a gente tinha a situação de empregados que tinham lá, que não completaram o período das férias na sua totalidade. E mesmo assim as férias foram antecipadas. Então, quando a gente fala de férias, qual que é a ideia e o que vocês precisam aí se atentar quando a gente falar de e-social? Primeiro, que com a medida provisória, as férias, ela pode ser paga no 5º dia útil do mês subsequente ao seu gozo. E o pagamento do terço de férias e do abono pecuniário, você vai poder pagar até o dia 20 de dezembro de 2020. Ou seja, você precisa estar formalizando também essa questão das férias internamente, como que isso aconteceu, para que lá na frente você não tenha problema. Por quê? Porque pode acontecer desse empregado, por exemplo, sair da empresa antes desse período. E aí você vai ter que fazer o desconto dessas férias, sem estar tudo muito formalizado, sem olhar qual que é o limite do percentual de desconto que a gente pode fazer na rescisão, acaba que vão gerando aí discussões que podem ocasionar passivo para as empresas. Então, quando a gente fala de férias, não é mais exigido lá que o valor das férias seja antecipado ao trabalhador, porque houve o pagamento ali, a possibilidade para o 5º dia útil do mês subsequente. Mas essas rubricas de férias, opcionalmente, elas podem ser inseridas lá no e-social, no evento 1200. Então, a gente pode aí estar mandando, sem que seja necessário aí enviar um outro evento, o 1210, anteriormente. Por quê? Porque a gente não teria esse recibo aí de antecipação de férias por conta da medida provisória, que faculta aí o pagamento posterior e faculta ainda o pagamento do terço constitucional só lá em dezembro, quando do pagamento da segunda parcela do 13º. Então, se atente a essas questões também de ter formalizado e de que no seu e-social essa informação está lá condizente com essa situação. Por quê? Para que você não tenha desencontro de informações. E às vezes aconteceu de eu dar férias e depois a pessoa vai suspender ou vai reduzir o contrato ainda assim. Então, a remuneração, ela vai servir de base para fazer o cálculo aí, inclusive, do benefício emergencial. Então, é importante que a gente esteja com tudo isso correspondendo com o contrato realidade. Por quê? No direito do trabalho, a gente tem a máxima de que o contrato realidade, ele prevalece. Então, às vezes, eu não quero dar uma informação, mas no meu contrato realidade aconteceu determinada situação. Então, sempre tem aí o documento independente do que você acordou com o seu empregado. Seja reduzir salário, seja suspender contrato, seja antecipar férias, seja fazer um trabalho remoto. Eu falo que aquela empresa que está com tudo documentado, ela sempre vai ter a organização e procedimentos que vão ser usados depois a seu favor. Ou seja, numa eventual fiscalização e numa eventual ação trabalhista, o
que vai fazer prova, muitas vezes? Aquele documento assinado entre as partes. Ah, mas talvez a medida provisória não exigiu, talvez a empresa é pequena, o restaurante tem lá 2 empregados, não tem necessidade disso. Eu acho que toda cautela, nesse momento, é importante. Por quê? Porque é natural que lá na frente a gente tenha fiscalização, a gente tenha ação trabalhista, porque o governo vai ajudar as pessoas, vai ajudar as empresas por um determinado momento. Só que nem todas, infelizmente, vão conseguir superar aí sem maiores impactos financeiros essa crise. E aí podem ser que conflitos acabem acontecendo. Alguém porque achou que deveria receber mais, ou aquela empresa que achou que não deveria pagar. Então, é natural que a gente tenha aí algum desgaste que possa gerar uma demanda lá na frente. E aí, para que a gente tenha uma boa tese de defesa, para que a gente consiga comprovar que a melhor situação naquele momento e o combinado entre as partes foi o que está escrito no papel. Quando você está tudo na esfera verbal, fica muito difícil você fazer uma prova testemunhal, muitas vezes num restaurante pequeno, numa empresa pequena. Então, ter aí documentado nunca vai ser demais. Então, eu chamo a atenção para esse ponto com vocês. O outro ponto que eu quero chamar a atenção, a ideia que eu tinha pensado foi assim, passar um panorama, tá, geral para vocês da redução, desses impactos e da suspensão, e aí a gente abrir para as perguntas, para a gente poder tirar as dúvidas aí também mais pontuais, porque muitas das coisas a gente poderia já estar esclarecendo aí, e é dúvida que muita gente tem. Quando a gente fala, então, de suspensão contratual, aí os impactos, eles já são operacionalmente um pouco maiores. Por quê? Porque quando a gente tem a suspensão contratual, a gente está dizendo que não vai ter o trabalho efetivamente e, consequentemente, não vai ter a remuneração. E aí, quando a gente fala de suspensão, a gente já fala de uma suspensão pelo prazo de 60 dias. Então, a redução a gente já fala de 90, a suspensão a gente já fala de 60 dias. E aí seriam 60 dias que aquele empregado, ele vai, se a empresa faturou menos de 4 milhões e 800 em 2019, ele vai estar recebendo aí 100% do auxílio do benefício emergencial, que vai estar tomando como base aí o seguro-desemprego. Então, isso impacta financeiramente naquele profissional. Por quê? Porque ele não vai estar trabalhando, consequentemente, é como se ele estivesse recebendo um seguro-desemprego trabalhando, com um vínculo ativo. Então, via de regra, seria isso. Então, é importante no empregador web você dar essa informação correta. Por quê? Porque dependendo do seu enquadramento de faturamento, é uma tratativa. Dependendo do seu faturamento, é outra. A empresa ela só vai estar obrigada a pagar uma ajuda compensatória de 30% nos casos que ela faturou acima de 4 milhões e 800 mil em 2019. Então, é importante você ter essa informação precisa. E é importante lá no seu e-social você ter selecionado na tabela de motivos de afastamento qual que é o afastamento correto. Por quê? Porque você tem outros tipos de suspensão do contrato de trabalho que não vai gerar o pagamento efetivamente desse benefício emergencial. Então, o benefício emergencial é para aquela empresa que fez o acordo para suspensão do contrato de trabalho com base na MP 936. Então, a gente precisa se atentar a isso. Então, lá na tabela de motivos de afastamento, vai ter o motivo número 37. O que é o motivo número 37?
ele é para suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos da medida provisória 936 de 2020. Então, o e-social, ele está tendo adaptação do seu layout para essa modalidade específica. A gente sabe que o e-social está no olho do furacão, com um projeto de simplificação, muita mudança. Mas essas mudanças aí da MP 936 tem que passar na frente, tem que ser ajustada para que a gente possa prestar essa informação correta. Então, a gente vai ter lá na tabela de motivos de afastamento o motivo número 37. E aí, eu chamo a atenção também para um ponto, quando a gente fala de e-social, que é, eu tenho aquele meu contrato de trabalho que foi suspenso. Só que mesmo assim, a empresa não conseguiu se reerguer, o restaurante não conseguiu superar essa situação, porque a gente sabe que a medida provisória diz que tanto na redução salarial quanto na suspensão, se eu efetivamente utilizei do que a norma faz, dessa flexibilidade, o meu empregado ele vai ter estabilidade de emprego por igual período do contrato suspenso ou reduzido. Ou seja, se eu considerei 60 dias de suspensão, significa que eu terei 60 dias de estabilidade posteriormente. Assim como a redução. Tive 90 dias de redução, depois eu vou ter 90 dias de estabilidade. Mas a gente sabe que no mundo uma coisa é lindo, maravilhoso, que seria não demitir ninguém, honrar com a estabilidade, tudo voltar ao normal e todos os empregos preservados. Isso seria o mundo ideal. Na prática, muita gente já suspendeu o contrato, já reduziu e está vendo que não vai rolar da empresa continuar. Não, os clientes sumiram, não tem fôlego financeiro para superar a crise. Infelizmente, vão ter algumas empresas que a realidade vai ser essa. E aí, a gente vai ter que fazer o quê? A rescisão do contrato de trabalho desses trabalhadores. E se a gente teve a questão da redução salarial e da suspensão contratual, a medida provisória também trouxe um pagamento de indenização pela dispensa dentro do período de garantia de emprego. Então, eu vou fazer toda a minha tratativa lá no meu e-social, na minha folha de pagamento, eu vou acionar o seguro-desemprego, porque, gente, o fato de ter feito redução salarial ou suspensão e ter recebido o benefício emergencial, se você for dispensado, isso não vai interferir em nada no seu recebimento do seguro-desemprego. Então, você vai poder receber normalmente. Então, como que você vai dar essa tratativa para que, ao enviar essa informação para o governo, ele saiba e cruze todas essas informações que era um contrato de trabalho, que tinha uma estabilidade aí, além das outras normais que já poderiam ter. Você tem que criar lá uma rubrica específica. Então, vai ser necessário lançar o Código da Natureza 6119, que significa e tem o nome de indenização rescisória da medida provisória 936. E lá na descrição, ela está lá, indenização pela dispensa sem justa causa, e aí vem a questão da informação da correta. Validade 1/4/2020, ou seja, a data não vai aceitar a data anterior a 1º de abril de 2020, porque foi a data da medida provisória. Então, se tiver aí na empresa de vocês, no restaurante de vocês, aí qualquer rescisão que vai ter que ser concluída, efetivada, e a gente teve a redução e a suspensão do contrato de trabalho, então você vai ter que lançar lá o pagamento dessa indenização de forma lá diferenciada no e-social, através da natureza 6119, para que o governo possa entender que aquela indenização decorre especificamente
da situação de quebra aí do contrato no período de estabilidade, porque houve anteriormente ou a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Então, eu chamo a atenção para isso. E aonde que a coisa começa a enrolar um pouco mais quando a gente fala de suspensão do contrato e cumprir todas essas obrigações para que o seu e-social, o seu empregador web e a sua CEFIP estejam todas super alinhadas e correspondendo ali com o que efetivamente foi feito. É o envio da CEFIP. Por quê? Como eu falei para vocês, a redução era muito mais simples, a gente ia lá, lançava a remuneração sem maiores desdobramentos. Já no caso da suspensão contratual, a gente deve selecionar o movimento Y. Quando for informar lá na GFIP, a gente vai escolher qual tipo de movimento. O tipo de movimento Y. E quando a suspensão contratual acabar, eu vou ter que encaminhar informando no término o movimento Z número 5. Então, a gente já tem aí um ato número 15 que deu todas essas tratativas. No informativo que eu vou disponibilizar para vocês, eu já coloquei lá na íntegra o artigo 3º do ato, que tem toda a diretriz de como você vai lançar isso na GFIP. E é importante que no mês que você não tenha movimentação, e isso provavelmente vai acontecer no mês de maio, por quê? No mês de abril, a gente teve aí contrato suspenso, e como a MP é do dia 1º, você tinha que avisar 2 dias de antecedência, então, geralmente, esses contratos foram suspensos aí do dia 3 para frente. Então, não deu o mês cheio, a gente vai ter um mês quebrado. Mas no mês de maio, dependendo da quantidade de dias que você fez a suspensão do contrato, pode ser que o mês de maio inteiro o contrato do trabalhador esteja aí com a suspensão. E aí você não vai ter nenhum movimento. E aí, no caso, você vai mandar uma GFIP sem movimento. Mas isso também está lá no artigo 3º, com toda a diretriz certinha de quando você manda o quê. Então, sempre que for a suspensão, eu peço que vocês tenham um olhar mais criterioso, façam aí uma auditoria interna, uma olhada para conferir se essas informações foram encaminhadas corretamente e tenham aí esse ponto de atenção ao preencher e encaminhar a GFIP para que a gente não tenha aí problemas de informações erradas. Por quê? Porque você tem um e-social com uma informação, você tem um empregador web com outra informação. Então, para cruzar tudo isso, fica aí mais fácil. Então, é importante a gente olhar todas essas situações. E, por último, o ponto que tem gerado também muita dúvida e muita discussão, e foi aí aonde começou, inclusive, esse movimento do e-social de ter que fazer aí uma nota orientativa. Então, quem não leu a nota orientativa número 21 de 2020, eu recomendo que dê uma olhadinha, porque lá no informativo vai ter todas as regrinhas da nota orientativa também. Mas essa nota orientativa é a que dá toda a diretriz de como a empresa vai deduzir o custo salarial dos 15 dias de afastamento dos empregados que ficaram aí afastados pelo CID de Covid. Ah, Camila, mas tem muita gente que me questionou isso. Eu tenho muitos empregados que estavam com suspeita, que estavam com gripe, que estavam com tosse, que estavam com outras coisas. O que a gente precisa ter em mente? O atestado médico, nesse caso, tem que ter o CID. Por quê? Porque a nota orientativa diz
e a gente já tem um CID específico para o coronavírus. Aí a gente vai entrar naquela questão de que se o CID é obrigatório, se não é, enfim. A nota orientativa, ela dá a diretriz de que o afastamento seria específico para COVID. Então, aquela empresa que toma a iniciativa de deduzir esse custo salarial desses afastamentos, era suspeita, não estava expressamente que era COVID, ela está assumindo um risco de lá na frente ter uma fiscalização, um auditor fiscal muito criterioso, entender que você não respeitou a nota orientativa que diz que seria, e a própria legislação que diz que seria referente à Covid, esse benefício tributário, e não a qualquer afastamento do período. Então, cada restaurante, cada estabelecimento vai ter que analisar aí o quanto isso representa lá na sua empresa para saber quais os riscos que ele vai assumir nessa situação, deixando claro que a orientação seria ter expressamente essa situação, ou tem lá aquele termo efetivamente que evidencia que a situação que ensejou o afastamento é COVID-19, é o coronavírus. Então, como que operacionalmente a gente vai, então, deduzir esse custo salarial? Que muita gente teve empregado aí afastado por conta de coronavírus. Então, primeiro você vai lançar o valor referente aos 15 primeiros dias de afastamento na rubrica lá usual. Ou seja, você deve manter o tipo, a incidência, vai informar tudo normal. Depois você cria uma nova rubrica informativa, utilizando o código de incidência de contribuição lá previdenciária número 51, que é o mesmo do salário família, e a natureza da rubrica 9933, que é do auxílio doença, e informa o valor da rubrica que você informou lá dos 15 primeiros dias de afastamento por Covid. Sempre lembrando que é no limite máximo do salário de contribuição. Que aí, essa rubrica que você criou vai ser enviada lá para a DCTF Web para deduzir aí dos valores referentes ao salário família e não ter aí a tributação. Então, tem que seguir esse passo 1 e esse passo 2 para poder se beneficiar. Mas mais importante que seguir o passo 1 e o passo 2 é se certificar que esse afastamento foi por conta do Covid. Por quê? Muita gente se afastou aí e necessariamente não foi por Covid. E a lei está dando essa isenção aí específica para essa situação. Então, a gente precisa olhar toda essa questão aí de forma muito detalhada para que assim a gente possa identificar caso a caso qual que é a situação e sempre lembrando que se eu estou tomando uma postura de algo que não é bem aquilo, eu não tenho documento, eu estou assumindo certos riscos, tenha isso formalizado para que lá na frente a gente ainda lembre do que aconteceu. Então, eu vou disponibilizar para vocês, como eu falei, toda esse informativo, detalhando aí tudo isso que eu pontuei agora para vocês, e ainda vou disponibilizar esse resumo que eu fiz mais visual para que vocês possam ter uma ideia aí maior de como fica. Então, eu vou disponibilizar esse arquivinho aqui, ó, para vocês, que aí, não sei se vocês conseguem ver, para poder ter aí mais visualmente todas essas alterações em mãos,
para que a gente possa ter todo esse material, né, de apoio. Então, assim, em termos de alertas, de principais pontos, eu acho que o que a gente tinha que passar era isso, que eu gostaria de chamar a atenção nesse primeiro momento, que seria, assim, o que está mais impactando quando a gente fala de e-social. Então, eu acho que agora a gente poderia, Thalita, abrir para as perguntas, para que a gente, ou mesmo quem tenha aí alguma situação, alguma prática que está adotando para compartilhar, para a gente poder aí enriquecer os nossos debates e juntos aí a gente ir traçando quais são as melhores alternativas, o que a gente pode aí adotar de prática para que a gente tome melhores práticas e lá na frente a gente não tenha aí que viver com essa assombração, com esse gigante adormecido aí numa fiscalização que vai ser a medida provisória 936, né? Então, acho que a gente poderia abrir aí para os debates, para as dúvidas. Posso fazer já uma pergunta? Pode. No nosso caso, a gente está fazendo a suspensão dos contratos de 30 dias. Então, vamos supor que daqui 30 dias nós vamos dispensar, aí tem lá a estabilidade de mais 30, ou se não, já automaticamente numa rescisão eu já tenho que pagar essa multa. Sim. Certo, né? Isso Se mesmo. Se por um acaso a gente estender por mais 30 a suspensão, eu vou ter que informar novamente o empregador, o empregador web, mais 30 dias. Isso, exatamente. A lei fala, a medida provisória fala na suspensão em 60 dias. Então, você pode fazer a única coisa que o empregador web não está preparado é para aceitar menos de 15 dias. Então, se você considerar mais de 15 dias, você vai conseguir renovar normal até os 60 dias. Então, é isso mesmo. E sempre que renovar, você vai somar a quantidade de dias ao todo que a suspensão ocorreu. Lembrando que o limite hoje é de 60 dias. Nada impede que lá na frente, se a crise continuar, pode ser que aumente, mas aí teria que sair alguma medida nesse sentido. Então, hoje, a gente poderia ter aí até 60 dias de estabilidade. Então, independente se for do primeiro período ou segundo, no momento da rescisão, que a gente vai reportar o e-social, e aí lá naquele momento a gente vai ver quantos dias da estabilidade foram respeitados e quantos são os faltantes. E aí você lança a quantidade de dias faltantes lá no evento. Certo, perfeito. Obrigada por enquanto. Imagina. Quem mais tem alguma dúvida? Muita gente, talvez, não sei se vocês chegaram a ter casos de gestante. Eu tenho recebido, assim, muita dúvida se a gente deveria fazer suspensão ou não do contrato da gestante. E aí eu chamo atenção para a questão de entender qual é o prazo que essa gestante estaria, de quantos meses a gestante está. Porque se ela já está a partir do 4º, 5º mês, eu, Camila, particularmente entendo que já teria um risco. Por quê? A gente poderia ter aí um nascimento prematuro, e quando a gente suspende o contrato de trabalho, a gente não estaria fazendo o recolhimento da contribuição previdenciária, aquela empregada não estaria com o status de contrato ativo. E aí, para dar entrada
no auxílio maternidade, daria problema. Além do mais, consideraria aí a base dos últimos salários, também teriam impactos. Então, eu particularmente entendo muito arriscado para quem já está aí num estágio mais avançado da gestação, fazer a suspensão. Então, eu tenho recomendado que seja feito aí com muito cuidado, para que não tenha aí maiores desdobramentos. E aí muita gente até me pergunta, mas e se fosse um caso de uma gravidez de risco? No caso de uma gravidez de risco, a gente teria medidas aí e alternativas, como de repente afastar por auxílio doença. Por quê? Porque aí a tratativa seria outra e não teria muitos problemas. Sempre lembrando, isso independente se é a grávida, independente de quem vai receber qualquer tipo de benefício emergencial ou até mesmo o auxílio emergencial lá dos informais. Toda vez que é recebido indevidamente um benefício, o governo ele pode depois ir cobrar isso e pode aí responsabilizar a empresa, responsabilizar aí todo mundo que esteja envolvido nessa questão. Então, toma cuidado, porque às vezes você vai dar entrada no empregador web daquela suspensão de contrato, nessa que vai liberar o pagamento, de repente a gestante tem aí o bebê. E aí você já vai acionar a licença maternidade porque ela estava pagando, por exemplo, o INSS de forma facultativa. Mas não deu tempo de cancelar, então pode ser que receba, depois pode ser que o governo vá cobrar isso. E aí toda vez que falou em devolução de qualquer valor, a gente vai ter estresse. E acaba que se o empregado se sentir lesado, depois que tudo isso passar, a gente vai poder ter aí a responsabilidade. E sempre lembrando que a estabilidade gestante é uma situação, a estabilidade decorrente de redução e suspensão do contrato é outra, são coisas diferentes que não vão aí ter a mesma tratativa. Então, toma cuidado aí para a gente fazer. Aí eu tô vendo aqui no chat que a Carolina está perguntando se existe uma forma de comunicar o governo o encerramento da suspensão. Então, hoje, o sistema ele está numa primeira versão ainda, deve sair uma nova versão do empregador web para maio, mas hoje, como que a gente faz? A gente manda um novo comunicado, alterando o prazo com o prazo final, e aí vai se sobrepor aquela informação anterior, e aí o governo vai entender pelo cruzamento das informações do E-Social, da GFIP, de tudo, que aquele contrato foi restabelecido. Então, mais uma vez, e foi muito pertinente a pergunta da Carolina, porque às vezes a gente está achando que ter a informação somente no empregador web é o suficiente, e não é. Por quê? Porque a gente tem a informação do E-Social. E como eu falei, lá no do E-Social, a gente já teria as informações e os envios dos eventos. Então, se você vai no empregador web, manda uma nova informação para dizer da suspensão, ou seja, você vai informar um novo período, ele já consegue cruzar essa informação lá com o E-Social para a gente ter a informação e entender que o benefício, então, foi suspenso e aquela pessoa voltou aí às suas atividades, logo teria que cessar o recebimento do benefício. Então, tem que ficar atento principalmente a isso, porque o benefício ele pode ser encerrado aí, por vontade das partes, antes do prazo, e aí a gente precisa ter esse link e essa informação que não conflite aí com o empregador web. Muita gente tem questionado se dá para excluir a informação do empregador web, porque mandou errado, porque, enfim, era tudo muito novo. Infelizmente, até o dia de hoje, a gente ainda não tem como excluir a informação, fazer esses ajustes. A única coisa que a gente consegue é mandar um novo arquivo para
sobrepor essa informação. Mas a Dataprev tem sinalizado aí que vai sair um novo layout do empregador web, e aí lá já vai estar contemplado essa questão de exclusão, essa questão de retificação do valor do faturamento, porque algumas pessoas também erraram nisso. Então, nesse momento, a gente precisa aí tomar muito cuidado com essa situação. Aí a Débora, aqui do RH da Casa do Pão de Queijo, pergunta se pedidos de demissão após informar no empregador web a gente envia no e-social. Isso, se a pessoa pediu demissão, a iniciativa do desligamento foi do empregado, porque a medida provisória visa proteger o quê? A dispensa sem justa causa. Então, pediu demissão, o que você vai fazer? Você vai fazer toda a tratativa lá no e-social e vai extinguir o vínculo. Por quê? Quando o empregador web receber a informação, ele já tem lá a informação do e-social, que já substituiu o CAGED, né? Da rescisão. Então, cruza a informação e provavelmente vai indeferir. Ah, se nesse meio tempo não der certo e efetivamente a pessoa receber esse benefício, vale a pena alertar aí seu empregado que está pedindo a demissão. E aí é o que eu falo, formalizar nunca é demais. Eu acho que você deveria pôr por escrito lá, já avisando, uma cartinha, um comunicado, que a gente vai estar, que a empresa vai estar reportando isso ao empregador web, né, de imediato, respeitando os prazos do e-social, e fica aí a critério dele, se receber indevidamente, de que isso pode aí ser pedido a devolução. Por quê? O que pode acontecer desse período? De liberar um período integral, que era, e aí nesse meio caminho rescindiu e ele não iria receber o período integral. Então, sempre alertar que o pedido da demissão, a informação já foi prestada, que a empresa vai estar fazendo, que é de responsabilidade aí dele, efetivamente. Se for pago a maior, o governo aí se reserva no direito de cobrar isso depois dele, porque aí a empresa não vai ter muito o que fazer, porque o pagamento vai ser do benefício emergencial vai ser feito diretamente pelo governo. Então, a gente precisa olhar, porque às vezes vai passar do tempo, aí a gente não sabe qual que é o time efetivamente do pagamento, se vai cruzar com a data, aí teria que olhar caso a caso. Vale a pena alertar para que amanhã a pessoa não diga que não foi alertado sobre isso, tá? Muito boa pergunta. Quem mais? Vamos ver se tinha mais alguma aqui para cima. Rejeitou aqui o Fábio. Uma empresa acusou rejeição no envio do empregador web. No entanto, neste momento está como processando. O que você recomenda? Olha, eu recomendo que você aguarde aí a nova versão para ver se está com erro ou não. Ou mesmo você vá lá no empregador web e dá uma olhadinha para ver no envio lá dos arquivos em que situação que ele está. Porque muitas vezes vem o retorno de que está processando, a gente acha que está com a informação errada e não está. Isso é uma falha aí que a Dataprev ainda não conseguiu solucionar. Então, o ideal seria aí aguardar, porque a previsão é que agora aí no comecinho de maio já saia essa informação, porque se você encaminhar um novo arquivo com as mesmas informações, pode ser que o erro continue também, não vá resolver. Então, a ideia seria, esperou a nova versão, aonde vai estabilizar o sistema, aí a gente já consegue olhar para saber o erro. Agora, se você vai lá no consulta, ele não aparece nada de envio, aí pode ser que tenha o risco de que não enviou. Mas sempre ficar de olho quando fez o empregador web, se recebeu aquela mensagem de devolutiva de enviado com sucesso lá.
porque aí é certeza que a informação foi. E geralmente aparece depois lá na consulta também. Então, eu recomendaria aguardar aí mais uma semaninha. Oi, doutora, é o Fábio que está falando? Tudo bem? Tudo. Eu agradeço aí, tá? A sua excelente apresentação aí, tá? Eu queria posso fazer só mais uma pergunta? Claro! Ó, no ramo de restaurante, eu percebo assim, a gente está só com delivery nesse momento, né? E a gente percebe que tem um dinamismo muito grande, assim, porque o delivery, às vezes, uma hora precisa de mais funcionários, outra hora precisa de menos. E a gente percebe que a gente fica muito amarrado com essa questão de que você mandou de uma forma e você já não tem mais o que fazer. É isso mesmo? Ou existe alguma forma de repente, a gente mandou de uma forma, mas precisou mudar, preciso voltar esse funcionário? Ou tem alguma forma de resolver de forma mais ágil? Então, nesse momento, a gente não tem, porque o empregador web ele está muito travado com essa questão do envio da informação. Então, nesse momento, Fábio, a única coisa que a gente consegue fazer é mandar o arquivo sobrepondo a informação mesmo. Então, o que eu recomendaria a você nesse momento é o quê? Você ter o cuidado de estar formalizando muito isso. Por quê? Porque lá na frente, a hora que sair aí em maio a nova versão, você vai ter a opção de fazer esses ajustes. E se eventualmente tiver algum benefício indeferido, algo do tipo, a gente sempre vai poder fazer a contestação disso. Então, na nova versão, deve sair algo nesse sentido também, para a gente contestar. E aí você vai contestando no pontual, caso a caso. Então, se você, na sua folha de pagamento, você tem lá a informação correta, no seu e-social também, o empregador web, hoje, ele está muito estável e com muitos gaps. Então, é muito comum que nesse momento aí tenha muita informação desencontrada. Então, a gente só vai conseguir ajustar isso para o mês de maio. E aí pode ser que aquela pessoa já nem esteja mais com o seu contrato suspenso ou nem esteja mais com a redução. Então, isso vai ter que ter uma forma de contestar, inclusive, esses retornos, porque vai dar muito conflito e muita informação desencontrada. Infelizmente, assim, o governo, ele tinha que se precipitar e pôr no ar a questão para liberar esses benefícios. Então, é o que eu já pontuei, assim, a ideia inicial do governo foi o quê? Libera o mais rápido possível e vamos tentar resolver a maioria do todo. Mas e o que tem em caráter de exceção? Aí a gente vai tratar depois no caso a caso, e se alguém recebeu a mais ou faltou, a gente revê isso depois, mas a gente atendeu a maioria. A ideia foi mais ou menos essa. Infelizmente, para a gente aí que atua na área, é uma grande insegurança, porque a gente não consegue resolver e acaba tendo muito retrabalho, mas infelizmente, nesse momento, o que você tem feito é o que é possível no momento, e aí é esperar mesmo a nova versão para a gente poder... Doutora, e mesmo com menos de 15 dias, a gente pode fazer essa movimentação? Você acha que se tiver que mudar o critério com menos de 15 dias, a gente pode alterar? Então, hoje o parâmetro é justamente isso. Essa questão dos 15 dias ainda está bem discutível. Eu, particularmente, eu acho que eles não vão abrir mão dessa questão de pagar menos de 15 dias, porque quando a gente pega até a legislação como um todo, para receber um AVO, a gente já teria que ter considerado aí trabalhar 15 dias. Então, eu acho que operacionalmente para eles, nesse primeiro momento, eu acho que seria pedir muito para quebrar para 1 dia, 2 dias, 10 dias. Então, eu acho que dentre as prioridades, o meu sentimento por tudo que eu tenho acompanhado é arrumar a retificação e arrumar a questão da exclusão. Mas essa questão de menos de 15 dias, nem o e-social já foi preparado para isso. Quando a gente pega a legislação como um todo, ela não tem
essa brecha. Então, eu acho pouco provável que a gente tenha aí menos de 15 dias sendo considerado. Doutora Camila, Mas não tem nada oficial, tá? Não tem nada oficial ainda. Doutora Camila, Obrigado, você está me ouvindo? Sim, sim. Eliane, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo jóia. Com saudade já das reuniões presenciais, viu? Ai, é bom o nosso encontro, né? Eu falo que aqui no webinar não dá para a gente ter cafezinho, bolinho, e agora com o Covid não pode nem abraço, foto, nada disso, né? Virtual não é legal, não. Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora. Sim. Aqui na empresa, a gente, logo quando saiu o do sindicato, né, o afastamento, que poderia afastar, poderia mandar embora, e todas aquelas condições que o sindicato Sintoresp fez, a gente adotou aqui em março. Tá. Quando saiu a MP, a 936, né, a gente, em abril que saiu, a gente adotou essa da medida provisória que seria melhor para os funcionários. Sim. Só que foi a partir do dia 6. Sim. Tá? Então, eu avisei, fiz tudo, né? O E-Social, suspensão contrato, a partir do dia 6. Também coloquei no seguro emergencial lá também, para todo mundo. Só que, assim, vai gerar uma folha de pagamento de 5 dias aí, certo? Sim. Só que esses 5 dias, aqui, o meu diretor, ele não estava querendo pagar. Por quê? Ele parou o trabalho todo no dia 23 de março. Sim. Só que assim, eu creio, eu estou pensando assim, que não tem como eu não gerar valores para esses 5 dias. Sim. Né? Eu fiquei nessa dúvida, como que eu vou fazer isso? Eu coloco como falta, porque o pessoal parou em março, não está trabalhando em abril, para não gerar saldo de salário. Teve muita gente que colocou esse período em banco de horas para não pagar. Porque o que a gente faz? Quando a gente pega a medida provisória, quando a gente vai estudar a questão do auxílio emergencial, inclusive, a lei fala que se a empresa não presta a informação, ela fica responsável pelo pagamento do salário. Então, vamos supor, eu fiz a suspensão, não mandei no empregador web, qual que é a penalidade? A empresa seria responsável aí em pagar essa remuneração. Certo. Então, nesse caso que ficou no que a gente chamaria de limbo, que na verdade você tinha um acordo coletivo que previa essa questão. Ou Exatamente. Você teria que pagar, ou teria que colocar no banco de horas para compensar depois. Entendi. Mas aí, como que eu faria isso para subir para o E-Social, esses 5 dias? Então, os 5 dias você vai enviar a folha e os eventos de remuneração normal dos 5 dias. Tá. Porque a suspensão você vai mandar na data da suspensão. Então, você vai fazer a sua folha normal, só que ao invés de 30, você vai por 5 dias. Isso. E aí, no dia, que foi dia 6, não é isso que começou? Isso, dia 6. Você vai mandar um evento 2206, dizendo que a data da alteração vai ser de lá. Então, no empregador web, vai estar também do dia 6/4. Então, em termos de folha de pagamento, de comprovante de pagamento, ou você tem um documento que comprova que esses 6 primeiros dias as partes negociaram e ficou para um banco de horas, por exemplo, ou você vai pagar como salário. Entendi. Tá. Ou você vai, se teve empresa, por exemplo, que deu férias num período, então teria que ver o que aconteceu efetivamente, se eles trabalharam ou não. Se não houve o trabalho, como é a maioria dos casos, porque a loja já estava fechada, já estava tudo ali muito em crise, a melhor alternativa que eu vejo juridicamente seria deixar para o banco de horas esses 6 dias que você consegue depois, em 18 meses, compensar. Entendi. Tá bom. Então, vai ter um tempo maior e não gera o ônus dos 6 dias para a empresa se ela não tiver como marcar. Entendi.
Ou teve empresa, eu tive uma empresa específica que o que ela fez nesse período? Deixou como um banco de horas e ela pagou uma ajuda, essa mesma ajuda espontânea, sabe? Sim. Facultativa dos 6 dias. Que aí você poderia pagar também. Entendi. Mas a maioria não quer ter esse custo nesse momento, né? Exatamente. Então, o ideal seria deixar para o banco de horas mesmo. Tá. E aí você manda no e-social, ele vai ficar lá como banco, como saldo positivo, porque você já não vai ter que reportar o banco de horas mesmo, desde que você tenha um documento, a hora que tiver uma fiscalização, por que você tem esses 6 dias e não tem um pagamento de salário? Porque foi o banco de horas. E depois você compensa. Entendi. Então, eu ou carrega essa informação. Tá. Aí eu vou mandar essa informação desses 6 dias no evento 2206. No 2206 você vai mandar a suspensão para frente. Do 1 ao 6... a suspensão eu já mandei. Isso. Eu mandei. No 2206. Isso. Você foi manda... como 37, né? Que é a suspensão do contrato. Já foi. E aí, do dia 1 ao dia 6, você vai, se você for pagar a remuneração, aí você manda no evento da remuneração normal de folha, 6 dias de salário. Tá. Só que aí depois eu tenho que ter algum documento falando que isso aí é um banco de horas. Que é o banco de horas. Entendi. Então tá bom. Porque você pagou, mas depois eles vão ter que compensar essas horas, né? Não trabalhou. Tá. Tá bom, doutora. Tá joia. Tá bom? Tá bom, obrigada. Mas assim, por exemplo, o material, eu vi que tem muita gente perguntando, a gente vai publicar lá na parte da NR específica de Covid. Tanto esse mapinha aqui que eu fiz para vocês, como o informativo escrito mesmo, com todo o detalhamento aí do passo a passo, né? Do que a gente precisa informar e o que está na legislação. Temos mais alguma dúvida? Temos mais uma pergunta. No caso, por exemplo, nós estamos fazendo agora, a partir de hoje, alguns envios de suspensão de contratos, né? Porque muitos estão voltando de férias, então a gente não conseguiu programar um montante maior. Então a gente está fazendo por data de retorno de férias. Então hoje a gente já começou a fazer as suspensões. Os encargos, que eles fizeram uma pergunta, os encargos vão ser em cima de 22 dias pela empresa, e os encargos dos outros 7 dias do emergencial, o governo faz alguma dedução de INSS, alguma, como que eu posso dizer, algum encargo sobre o valor que eles vão receber ou não? Então, o único benefício que a empresa tem é a questão de reduzir o custo salarial quando tem o afastamento pela doença COVID. Quando a gente fala da suspensão do contrato ou da redução salarial, se você tem a suspensão do contrato, e aí o que você está pagando é lá, por exemplo, a ajuda compensatória, aí a ajuda compensatória, ela não tem encargos. Mas se for a parte do salário, efetivamente, aí vai ter a tributação. Porque você está fazendo suspensão ou redução? Nós estamos fazendo, por enquanto, só uma redução. O restante é tudo suspensão. Então, se você... Porque você vai poder reduzir 25, 50 ou... 50. Então, você vai pagar encargos trabalhistas sobre esses 50 que é salário. E a outra parte? Outra parte é o governo que vai pagar diretamente com base no seguro-desemprego. Aí não tem encargos lá, porque a base, inclusive, não vai ser o salário, vai ser o seguro-desemprego.
Ah, entendi. É porque o que eles estão perguntando agora? Pelo menos na parte de fundo de garantia vai ser bem menos, ou vai ter um mês de maio, como você falou, que não vai ter nada, né? Nem de INSS e nem de fundo de garantia. Se o contrato tiver suspenso, não vai ter. Certo. Agora, o mês de abril acabou que ficou quebrado porque a gente não conseguiu fazer tudo o que precisava desde o primeiro dia, porque a medida provisória já foi no dia 1 e já tínhamos aí um delay de 2 dias para poder avisar. Então, geralmente, quem foi muito rápido conseguiu colocar no dia 3, mas geralmente as pessoas começaram a fazer no dia 6. E nós então, também... tem esses 5 primeiros dias mesmo aí, ficou esse gap. E como vai ficar também a hora do último mês? Na volta, né? Na volta. Não, beleza, obrigada. É que a na volta vai ser menos impactante porque vai pagar aí talvez, aí retoma normal, já paga tudo, né? Não tem redução, mas nesse comecinho vai ficar esse primeiro período aí. Beleza, obrigada, viu? Imagina. Temos mais alguma dúvida? Esclarecemos tudo, não entendemos nada, né? Eu falo, quando não temos nenhuma dúvida, ou o pessoal está muito perdido, ou a gente conseguiu esclarecer bastante. Na verdade, eu acho que vai ser mais na hora de fazer mesmo, né? Exatamente. Inclusive, então... eu andei publicando algumas coisas no portal Contábeis, com alguns passos a passos do empregador web, tem feito muita coisa lá. Então, eu vou compartilhar depois no grupo os links das reportagens, porque acaba que vai ajudando aí a esclarecer muito das dúvidas também. E já aproveitando, amanhã, 10 horas, a gente vai ter uma live, porque vai ter um lançamento de um livro, é um e-book, na verdade, bem bacana, que foi organizado pelo professor Ricardo Calcini. Ele trabalha no TRT, ele é lá da PUC até, e assim, ele convidou várias pessoas, eu fui uma das coautoras aí do livro, e é um livro que vai ter perguntas e respostas sobre direitos, obrigações, tudo voltados ao Covid. Então, amanhã, 10 horas, tem esse lançamento. É uma obra, assim, que está bem completinha, com muitas perguntas e respostas dessa parte jurídica aí, envolvendo toda a parte da Covid. Então, depois, quem quiser, eu vou disponibilizar também o link, porque vale a pena e tinha lá bastante dúvidas, coisas assim, é uma obra interessante também. Vai lançar amanhã. Ótimo. Livro? Sim. É um livro digital que foi feito assim, aí teve que ser digital porque para sair rápido, atender. Então esse profissional, o Calcini reuniu mais 180 colaboradores e cada um deu a sua contribuição com uma pergunta. Eu falei até do e-social, a questão da fiscalização lá. E aí são várias perguntas e respostas que vão estar sendo respondidas aí, voltados todos para a área trabalhista mesmo. Então, é uma obra, assim, que foi bem inovadora para poder ajudar, porque nesse momento está tudo, a informação tão espalhada aí, ele teve a ideia de centralizar isso tudo num livro. Aí o lançamento é amanhã, 10 horas. Ótimo, adoro o lançamento. Tá bom. E aí, como é que... Algumas perguntas a mais, não? Acho que a gente conseguiu esclarecer assim bastante dúvida do empregador web, principalmente, porque
como o sistema está muito novo, essa primeira versão ela saiu bem limitada. Então, a gente está esperando aí a informação de data para maio para sair a nova versão, para poder aí alterar algumas informações que foram enviadas erradas. Então, nesse momento, o pessoal acho que agora, nessa semana, que vai sentir um pouco mais aí, por conta de enviar as informações, né? Saiu aí tudo muito novo. Ontem que saiu a diretriz da GFIP, então nem todo mundo ainda pôs a mão na massa para fazer. Então, a ideia aí é que nos próximos dias as dúvidas, a hora de mandar a informação, comecem a surgir bastante. Aí fico até à disposição aí para quem precisar, para ir ajudando no que for possível. Ótimo. Tem uma pergunta, acho que alguém colocou uma pergunta aí, Camila. Se é possível fazer a suspensão em mais do que 2 períodos. Sim, desde que não ultrapasse os 60 dias. Então, a gente precisa efetivamente respeitar os 60 dias. Então, se você quebrar, desde que não seja menos de 15 dias e mais de 60, você consegue fazer aí em mais de 2 períodos. Seria possível. Legal. Alguém mais? Então, acho que é isso. Então, tá bom. Queria agradecer mais uma vez, Camila, você pela disposição e atenção com a gente, costumeira. Agradecer a todos também por prestigiar o nosso webinar. E espero que tenha sido bastante útil. E desejar para todos boa sorte e para a gente fazer essa travessia da maneira mais segura possível, pessoalmente e também com as empresas que nós estamos representando. Tá bom? Com certeza. Eu agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição para ajudá-los aí com o que eu puder contribuir, para que juntos a gente consiga aí enfrentar essa fase bem desafiadora para quem está aí na linha de frente, operacionalizando todas essas mudanças. E mais uma vez, parabéns aí à NR pela iniciativa e por ser uma associação que está bastante engajada em trazer soluções e ajudar aí todos a enfrentarem esse momento, já que o setor aí de restaurantes foi bastante impactado, eu diria que um dos mais impactados, e é um setor que gera muito emprego. Então, nesse momento, a gente tem que unir forças aí para conseguir ultrapassar e enfrentar aí todos esses desafios, né? Então, tá bom. Então, até logo para todos. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, até mais. Obrigado. Tchau.